E fala pessoal, Keco na área, se derrubar é pênalti. Esse é o nosso KecoCast para vocês. E antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer a todos que assistiram o nosso primeiro vídeo. Eu quero deixar o meu like para vocês que estão compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, né? O nosso testemunho, pessoal, eu deixo bem claro, tem o intuito de ajudar as pessoas com dependência química e suas famílias. Para quem não sabe, eu fui dependente químico há mais de 10 anos, né? Então, o nosso testemunho tem esse intuito. Eu preciso dar um testemunho com mais detalhes, né? Vou estar explicando mais futuramente sobre todo o processo, né, do que eu vivi. E depois da série Testemunho, pessoal, a gente vai iniciar uma série de realmente fazer vídeos ensinando alguns métodos, algumas dicas práticas que eu fiz na minha vida, né, que me ajudaram a me libertar das drogas. Foram um deserto de mais de 10 anos, né, então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência, né, em poder estar ministrando isso para vocês. E se o meu testemunho e as minhas dicas ajudarem você que está passando por esse deserto também, glória a Deus, beleza? E também, pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Não se esqueça, se inscreva, tá gostando? Deixa nos comentários ali os seus comentários. Eu leio todos, muito obrigado a todos que estão nos apoiando, compartilhando esse vídeo aí também, que possa estar alcançando muitas pessoas com dependência química e muitas famílias, beleza? E antes de mais nada, solta a vinheta aí, compadre! Parte 2 do nosso Parte 2 do nosso testemunho. Gostaram da parte 1? Então vamos para a parte 2. Vocês puderam perceber que no nosso testemunho anterior, né, a gente contou um pouco ali da adolescência, da aborrecência, melhor dizendo, né? Um pouco ali da parte da faculdade, que eu bati carro, primeiro contato com as drogas e tudo mais, né? Então, depois que passou tudo isso, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa, né, de informática, saí daquela que eu tava, né, que a minha chefe só me xingava, saí dessa empresa e abri uma vaga em uma outra empresa. Eu comecei como auxiliar de informática nessa empresa, né, nossa, era muito top. Então já era um emprego efetivo, não era de estagiário, né. E, cara, eu sou muito grato a esse chefe que abriu, assim, essa vaga pra mim. Nossa, eu ganhava pouco, mas eu me divertia, cara. Era muito bom. O relacionamento com as pessoas era muito, muito bom, cara, sabe? Era uma empresa que eu me sentia, assim, bem feliz, sabe? Até pra você comprar um computador, você ia lá e falava com uma pessoa só. Você ia lá, falava com o teu chefe, ele resolvia, assinava lá o papel, eu preciso de uma peça. Ele ia lá, assinava e pronto. E daí era uma empresa muito gostosa, eu gostava das pessoas que estavam lá e tudo mais. Só que, depois de 2 anos nessa empresa, ela veio a notícia que ela seria vendida para um grupo de fora, para uma multinacional. E nessa época que ela começou esses rumores da tua instabilidade do trabalho, que não era certo mais que se você ia estar empregado ou não, eu comecei a beber muito, cara. Eu comecei a beber demais. Vocês não têm noção. E porque, cara, era uma parada assim que a gente não sabia se ia ser mandado embora ou se não, ninguém falava nada. E, cara, eu comecei meio que ficar deprimido, entende? Comecei a ficar deprimido, o ambiente no trabalho, como a gente ia ser vendido, começou a vir pessoas de fora para analisar a empresa. Cara, ficou um ambiente muito ruim na nossa empresa. O que até então era muito legal e divertido começou a ficar pesado e sem graça. E daí, nessa época, eu comecei a beber muito. E nessa época também, eu frequentava um barzinho de sinuca aqui na minha cidade. Eu amava jogar sinuca, cara. Eu gosto até hoje, né? Mas antes eu amava demais jogar sinuca. Até que eu cheguei um dia no barzinho de sinuca, cara, e eu percebi que essa galera tava meio elétrica, tá ligado? O pessoal tava meio pra frentex. Eu falei, e o pessoal bebia, não ficava bêbado. E eu já tava meio grogão assim, eu falei, cara, vocês estão diferentes, o que aconteceu? Daí um dos meus amigos falou,
Não, que a janta deu um raio. Eu falei, raio? Mas que raio que é esse, né, cara? Daí que foi o meu primeiro contato com a cocaína, né? Uma coisa que eu só via nos filmes, mano. Só via nos filmes, os caras, né? Preparou um pó assim, né? Uma carreira de pó. Eu falei, nossa, coisa de filme esse troço aí, né? Os caras me fizeram o comercial do negócio, cara. Os caras fizeram o comercial, não, que isso aqui não deixa você ficar bêbado, que você fica consciente, você pode estar caindo de bêbado, que você fica espertão, né? Você perde a vergonha, você perde sabe? Você se torna o Superman. Eu falei, nossa, gente, é isso aí que eu tava procurando a minha vida inteira. Cara, beleza, fui lá, dei um tiro assim, né? Eles chamam de tiro, né? Dei uma cheirada naquele troço lá. Rapaz do céu, mas na primeira, assim, eu já viciei, cara. Já deu um boom, assim, voltei pra realidade. Eu tava meio bêbado, sabe? Eu tava meio grog, assim, e tal. Cara, eu voltei pro corpo, sabe? Eu fiquei, assim, ativão. Fiquei ativo. E um dos efeitos da cocaína é você tá ativo, você tá presente. Então, cara, nossa, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Queria jogar sinuca, queria tomar um gole, queria falar com os outros, queria, sabe, pintar uma parede. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Dava uma energia. Só que ninguém veio me falar depois o que acontecia. Entende? Esses amigos do mundo, cara, eu falo pra vocês, eles só te apresentam as paradas, mas eles não contam a consequência. Você tá ligado? Então eles só me colocaram coisas positivas. Quando eu vi as negativas, mano do céu. Mano, quando passou o efeito, eu queria mais. Só que eles não me contaram que era R$ 50 a grama. Não vinha nenhuma grama. Nenhuma grama, gente. Pensa, uma grama, R$ 50. Nenhuma, vinha 0 ponto alguma coisa. Eu falei, não é possível, cara. 50, 50. Mas eu queria, né? Daí já comprei. E daí já cheiramos, já tivemos que dividir ali também, né, cara? Daí eu já queria mais e mais e mais. Ah, mano, não tinha fim. Não tinha fim. Dava pra você ficar, tipo, vários dias virado porque não acabava, não tinha fim. Só que de 50 em 50, tu vai gastando o salário do mês. Entende? Quando acabou acabado, assim, minha grana nesse dia e tudo mais, né? Já era de manhã, sabe? Daí já não tinha mais ninguém vendendo também. E daí, cara, que me bateu uma depressão muito, mas muito horrível. Gente que tá na depressão aí, né, que tá me ouvindo, cara, vocês não têm noção do que é a depressão da cocaína, velho. Não tem noção. Por quê? Na tua cabeça, o que acontece? Quando a cocaína entra, ela dá um boom, entendeu? A tua dopamina, teu hormônio do prazer, assim, vai a milhão. Você se sente ótimo. Só que quando acaba, esse nível baixa lá para baixo. Ele não estabiliza vamos dizer assim, ele não fica no zero, entende? Quando você tá aqui normal, eu tô normal hoje, pá, tô no zero aqui, tô de boas, né? Eu tô bem hoje, então vamos dizer que eu tô 3 aqui. Quando a cocaína entra, ela vai pro 10, entendeu? Só que ela não volta pro 3 que você tava. Ela volta pro -3, entendeu? E quanto mais tu vai usando, mais ela vai baixando também. Cara, quando bateu aquela bad, a minha deveria estar em -200 ali, porque, cara, foi horrível, horrível. Eu tinha usado um monte, né? E daí voltou lá pra baixo. Eu falei, mano do céu, eu preciso de mais, preciso. E não tinha, já não tinha mais dinheiro também e tal. E, cara, foi horrível. Só que, o que aconteceu? É uma droga altamente viciante, entendeu? Passou esse dia, quando eu percebi, eu já não conseguia mais tomar uma cervejinha. Tinha que estar com droga, entende? Então eu sentava para tomar uma cerveja num barzinho, tomava cerveja, abria uma porta, assim, no mundo espiritual, digamos assim, né? Não sei explicar para vocês, mas era mais ou menos isso. Abria uma porta que já me chamava para um cigarro, do cigarro eu já usava cocaína, e daí já ia pra noitada, entende? Então um ia levando o outro, não podia beber. Se eu não bebesse, eu ficava de boa, entende? Só que isso daí foi, sabe, acarretando problemas na minha vida. Eu comecei a me tornar um dependente químico, né?
No começo, a gente acha que não é, que tá tudo bem. Todo mundo. Só que eu tinha alguns amigos, inclusive, que eu trocava algumas ideias nessa época e tudo mais, né? E eu perguntava pra eles assim, cara, a gente não tá viciado não, a gente tá meio embalado, né? E daí que eu comecei a criar algumas ideias disso aí. Eu falei, cara, primeiro sinal, você que tá me ouvindo e não sabe se é ainda um viciado ou não, eu vou te fazer uma pergunta. Se você já faltou no trabalho, pode saber que você é viciado. Se o teu prazer, se o teu hobby ali, né, a tua hora de folga, de usar droga e tudo mais, né, socialmente, digamos assim, se ela está afetando o teu trabalho ou já afetou, pode saber que você está viciado. Essa foi a pergunta que eu me fiz na época. Eu falei, cara, está afetando o meu trabalho? Então eu sou um viciado. Entende? Foi o divisor de águas para mim entender o que estava acontecendo comigo. Então, porque eu só usava final de semana, só que às vezes o final de semana rolava até na próxima sexta. Tô brincando, mas era mais ou menos isso. Comecei a faltar no trabalho. E era uma época que a nossa empresa estava para ser mudada e tudo mais. Então, eu encontrei na cocaína uma válvula de escape para o meu problema. Eu tinha um problema no trabalho, né? E eu comecei a ter essa válvula de escape, entende? Então, qualquer probleminha que eu tinha, se eu tava feliz, eu usava cocaína. Se eu tava triste, eu usava cocaína. Qualquer motivo se tornou motivo para usar cocaína, entende? Aí, nesse tempo, essa empresa foi vendida, né? Eu continuei usando cocaína e tudo mais. Só que quando veio essa empresa multinacional, aí, mano, aí eu me internei. Eu me internei nas drogas. Por quê? Porque era muita pressão, era problema todo santo dia, entende? Era muita pressão. Só para quem já trabalhou no meio corporativo, numa empresa, principalmente assim, numa multinacional de peso mesmo, sabe, cara, sabe que tem que matar um leão por dia, mano. Todo mundo é inimigo, não existe amigo no negócio, mano. Primeira oportunidade que os caras têm pra te ferrar, eles te ferram. Cobra comendo cobra, entende? É um negócio assim surreal. Então o ambiente se tornou muito pesado. Veio pessoas de fora que já eram assim, casca grossa, sabe? E eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de pessoa, cara. Era horrível, horrível. Só pra quem já trabalhou no meio corporativo sabe do que eu tô falando. Então, cara, eu comecei a me drogar todo dia. Todo santo dia eu usava droga. Então todo o meu salário que eu ganhava, eu usava droga. Não sobrava nada. Então minha vida tava patinando. Aí nessa época, né, tava uma pressão muito grande no trabalho, eu queria muito sair, né? Até que um rapaz de uma igreja foi lá em casa. E ele foi uma vez falar de Jesus pra mim, só que eu tinha ranço de crente, cara. Eu tinha, assim, raiva de crente, cara. Eu sempre fui envolvidão com a igreja. Já fui coroinha da católica, já fui desbravador da igreja adventista, já fui na Universal, meu pai era da Universal, é da Universal, inclusive. Então eu sempre fui envolvidão com a igreja, cara. E daí, depois na adolescência, assim, eu larguei mão, cara. Larguei os betas, entendeu? Eu não queria mais saber de igreja, entende? Pra mim, eu já sabia tudo de Deus, tava tudo certo pra mim. Veio esse rapaz lá em casa, cara, me convidar pra um tal de encontro com Deus da igreja. Rapaz, no primeiro que ele foi lá, eu dei os migué nele, falei, cara, nada a ver. Não, no outro eu vou, no outro eu vou. Aí ele foi a segunda vez, dei a mesma desculpa, não, no próximo eu vou. E o que aconteceu? Nessa época, eu comecei a ficar muito mal de saúde, mano, muito mal, vocês não têm noção. Começava a me faltar ar, eu achava que ia morrer, sabe? A minha mão assim escorria suor, sabe? Era o excesso das drogas já apresentando os primeiros sinais assim na minha vida, na minha saúde. Então eu só tava tomando uísque nessa época, eu bebia muito uísque com energético, eu usava muita cocaína, né? Os meus estudos, eu saí da faculdade, fui para uma outra faculdade. Daí eu acabei assim, nessa faculdade, como o meu dia a dia estava muito estressante, cara, eu não tinha cabeça para estudar. Eu ia para a faculdade e parava no barzinho da esquina, sentava com um senhor de 50 e poucos anos, 60 anos, gente boa pra caramba,
A gente ficava vendo as meninas, cheirando cocaína e tomando uísque. Basicamente isso. E isso todo dia, entende? Eu não tinha cabeça pra estudar. Daí o que acontecia? A gente virava à noite, né? Chegava 3 horas da manhã, às vezes 5 da manhã em casa, às vezes 7 da manhã em casa. No outro dia não tinha cabeça pra trabalhar. E daí sempre eu falava, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer isso. Mas era uma coisa espiritual, cara. Era uma coisa que me puxava e fazia de volta. Então era uma parada muito espiritual que acontecia. Eu não tinha força realmente para sair daquele ciclo, para vocês entenderem. Entende? Então, hoje eu entendo muito bem, cara, o que se passa na cabeça de um dependente químico, porque às vezes ele quer sair, mas ele não consegue, mano. É uma parada espiritual. Que a família precisa estar ali, mano. Precisa dar apoio. Entende? A primeira coisa que quando a família descobre que a pessoa tá com dependência química, ela quer internar. Por quê? Porque é mais fácil. Entendeu? É mais fácil ela terceirizar o serviço do que chegar lá pro dependente químico e falar, ó, eu te amo, tamo junto, vai dar certo. O que tá acontecendo? Elas não deixam a pessoa falar, ela já vem com 50 pedras na mão, já com um preconceito do que elas acham que sabe. Entende? Então eu vivi muito isso. Muito isso. Eu sei um pouquinho do que eu sei que eu tô falando, né? Então o que aconteceu? Nessa época, a minha vida começou a ter os primeiros sinais, assim, das drogas afetarem minha saúde. Entende? Porque eu comecei a passar mal. Eu comecei a suar, assim, a minha mão suava um monte. Era a famosa síndrome do pânico, que chama. Só que eu não sabia disso. Até que eu fui num doutor bem famoso aqui da cidade, um dos melhores cardiologistas aqui da minha cidade, porque meu coração disparava, do nada, eu parado assim no sinal, né? Eu achava que ia morrer. Então essas coisas, cara, era muita opressão espiritual. Hoje eu tenho conhecimento disso, mas na época eu achava que era físico mesmo. Cara, eu tava com 20 e poucos anos, entende? Eu tava com 22 anos, 22 para 23, eu tava novo. Tava novo para ter esse tipo de coisa, né? Então o que aconteceu? Eu fui nesse doutor, ele me deu uma série de exames, né? Inclusive um deles colocava no coração, né? Um aparelho no coração e um outro que media a pressão, assim, ficava o final de semana inteiro. Aí o que eu ia fazer? Eu ia ficar em casa. Eu pensei, pô, mas se eu ficar em casa, não vai acusar no exame. Eu preciso fazer a mesma coisa que eu faço todo final de semana, que é o quê? Festar, óbvio. E onde que eu fui? Coloquei o aparelho na sexta-feira e fui pra festa. Fui pra sexta, sábado, domingo. Por quê? Você vai no médico e daí não vai fazer a mesma coisa que você faz todo final de semana, o exame vai sair bonito, né? Então a minha intenção que foi? Fui festar, como eu sempre fazia. Gente do céu, quando assim, a gente tirou os aparelhos e tal, fui pra resultado, né? E ele me chamou lá, era uma quarta-feira, quinta-feira, ele me chamou lá. E ele se assustou com as alterações que teve. Ele falou, cara, tá tudo errado esse troço aqui. O que tá acontecendo? Aí eu tive que falar pra ele, né? Tô nas drogas aí, tô com dependência química já há algum tempo, né? E é isso. E você tá bebendo também? Eu falo, bebo uísque. Todo dia. Uísque, cerveja e tal. E cocaína. Ele falou, cara, eu vou te dar aí até os 27, no máximo. E daí eu falei assim, cara, mas, né, até 27 tem chão ainda, né? Olha a cabeça que eu tinha, cara. E bem na época, a Amy Winehouse morreu. E beleza, passou isso. Só que eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, entendeu? Ele plantou a sementinha. E daí o que aconteceu? Passou isso, né? Eu fiz uma festa lá em casa, que durou 3 dias, né? A gente foi de sexta para sábado, né? Os amigos foram lá e bebemos, curtimos, usamos droga. Só que no sábado, todo mundo foi embora. Aí domingo, cara, sobrou pro trouxa aqui limpar as coisas. Meus pais voltavam da praia na segunda e ele sobrou pro trouxa aqui limpar todas as coisas. Quando eu tava limpando as coisas, né, veio o rapaz pela terceira vez lá em casa. Ele já tinha ido 2 vezes, né? Já tinha ido 2 vezes lá em casa. Ele veio pela terceira vez lá em casa falar de Jesus pra mim, cara. E daí, cara, eu falei, nossa, meio-dia, cara, num domingo.
Eu falei, nossa, lá vem o crente de volta, cara. E eu com raiva. Esse dia eu tava com raiva, mano. Porque os caras me deixaram na mão, tá ligado? Ninguém me ajudou. Daí ele chegou, chegou lá em casa, daí eu nem convidei o cara pra entrar, mano. Nem convidei o cara pra entrar. Primeiro que a casa tava virada, né? Tava com vergonha. E o segundo porque eu não gostava de crente mesmo. Daí, cara, o cara veio falar de Jesus pra mim, do encontro com Deus, tal. Daí eu falei, cara, no próximo eu vou. Pra dar o Miguel no cara de volta, né? Falei, não, no próximo eu vou. Cara, ele deu uma olhada assim nos sacos de lixo que tava pra fora, né? Que eu já tinha tirado um monte de garrafa que tava ali e tal. Ele só olhou e falou assim: pode não ter próximo. Você já pensou nisso? Na hora, me lembrei do médico falando. Na hora que ele falou isso, foi Espírito Santo mesmo, cara. Falou, viu? Lembra que o médico te falou? Cara, daí me caiu uma ficha, assim. Eu falei, putz, até os 27, né, cara? E realmente, eu tava passando mal. Entende? Eu tava com depressão, eu tava com ansiedade, eu tava com síndrome do pânico, eu tava ferrado, mano. O médico passou 4 remédios pra mim, cara. Um deles era tarja preta, pra vocês terem noção, mano. Então eu tava num ritmo assim, desenfreado. Eu ia pra cova mesmo, se eu continuasse naquele ritmo. Era todo dia, mano. Era todo dia, meu coração disparando e tal, achando que ia morrer. E daí, cara, eu falei, eu vou. Quer saber de uma coisa? Eu vou. Cara, quando eu falei eu vou, era mais assim, eu falando sinceramente pra vocês, era mais pro cara vazar fora. Entendeu? Era mais pro cara vazar fora. Só que quando eu falei eu vou, alguma coisa aconteceu. Deus falou, ah é? Tu vai mesmo? Vamos ver. Cara, na mesma semana eu ganhei a conta do trabalho, vocês acreditam? Eu juro pra vocês. Eu falei que eu ia no domingo, falei, vou no encontro. Na mesma semana eu ganhei a conta. Eu acho que foi terça-feira, se não me engano, eu ganhei a conta. Aí o que aconteceu? Eu fiquei de boa quarta-feira, em casa, fiquei, ó. Quando eu falei para os meus pais que eu tinha ganhado a conta, nossa, acabou o mundo para eles. Acabou o mundo. Nossa, foi... Nossa, né? Depois de ter me xingado um monte, né? Eu fiquei de boa quarta-feira em casa. Fiquei de boa na quinta-feira em casa. Falei, tenho seguro-desemprego agora, né? Ó, vou pegar meu seguro, vou ficar de boa, vou descansar. Chegou na sexta-feira, se eu tivesse trabalhando, vocês acham que eu ia para onde? Vocês acham que eu ia pro encontro com Deus ou vocês acham que eu ia pro bar? Mano, Deus me tirou do trabalho na mesma semana que eu falei que eu ia pro encontro com Deus. Porque senão ia chegar... Ele sabe, Deus é Deus. Ele sabia que ia chegar na sexta-feira, eu ia pro bar. Só que chegou na sexta-feira... tava um tempo meio fechado, assim, sabe? Um tempo meio de chuva. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ir pra esse encontro aí, cara. Não vou ir pro bar hoje, tá meio chovendo. Cara, Deus mudou o tempo. Até quinta-feira tava um sol, cara. Tava um sol de rachar. Na sexta, que eu ia pro bar, mudou o tempo, fechou o tempo. Então eu falei, o que mais pode acontecer, né? Eu vou lá final de semana, vou comer bem, vou descansar, vou ouvir lá uma palavrinha, vou ficar de boa. Aí semana que vem eu volto pra igreja. Semana que vem eu volto pro bar, não dá nada. Só vou ver como que é. E fui. Começou na sexta, aí minha mãe me levou de carro, que ia chover, né? Me levou de carro na porta da igreja. Ela queria me levar dentro do ônibus. Pra vocês terem noção, cara. Depois eu conversando com ela, né? Depois que eu já tinha me convertido e tal, ela falou, Elker, eu acreditava que eu queria te levar lá dentro do ônibus porque eu tinha certeza que você ia voltar embora. Pra vocês verem o quanto eu era confiável. Era 3 dias de encontro, daí na sexta, assim, era só uma introdução, assim, eu fiquei de boa, né? Aí no sábado à tarde, mano, por volta umas 3 horas, lembro até hoje, ministração do filho pródigo. Mano do céu! Pra quem quiser ler a ministração a palavra, melhor dizendo, do filho pródigo, tá em Lucas 15, do 11 ao 32. Cara, quando o cara ministrou,
o palestrante ministrou sobre o filho pródigo, mano. Ali mexeu comigo, cara. Ali começou, cara. Ali começou. Pra quem não conhece, filho pródigo, né, era de um filho, né? Que ele pede a herança pro pai, com o pai vivo ainda, né? Pede a herança pro pai, vai pro mundo e gasta toda a herança do pai, né? Em vida. E eu me identifiquei muito com essa história, né? Porque eu fui pro mundo, né? Não era feliz com droga, não era feliz com mulheres, né? Prostitutas e tudo que o mundo oferece, né? No pecado, na sujeira do pecado, né? No final, eu pude perceber que não tinha amigo, não tinha ninguém. E na história, ele perde tudo e conta a história que ele almeja comer a comida dos porcos. E ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, se eu pedir para ser um empregado, quem sabe ele me aceite de volta. E, nossa, mano, ó, me arrepia até agora. E quando ele volta, o pai dele tá esperando na varanda, e avista ele de longe. E fala, nossa, cara, me emociona. E fala, né, pros empregados colocarem um anel no dedo, vestir o filho dele, né, matar um carneiro para fazer uma festa, né. Cara, e eu me identifiquei muito com isso, né, voltando para casa do meu pai, voltando para casa de Deus, né, de onde eu nunca deveria ter saído. E, cara, mexeu comigo muito, muito com isso. Eu chorei. Quanto mais eu chorava, mais aquele peso do mundo ia saindo. De tudo que eu fiz para as outras pessoas, sabe? De tudo que eu fiz para mim mesmo, de toda aquela droga, de tudo, prostituição, relacionamentos antes do casamento, né? De todas as meninas que passaram na minha vida e eu não era feliz, né? De tudo isso que o mundo oferecia para mim, né? Cara, eu comecei a chorar, saiu um peso, mas saiu um peso, cara. E, cara, ali saiu tudo, eu fiquei muito em paz, eu fiquei muito leve. E daí no domingo era a ministração do Espírito Santo, né? Pra gente aceitar o Espírito Santo. E eu tava muito em dúvida sobre eu ser batizado ou não, se eu seria ou não batizado. E quando eu estava na ministração do Espírito Santo, eu estava com os olhos fechados e veio uma visão em forma de imaginação na minha cabeça, tá? Para vocês entenderem, né? Para quem não conhece, né? Não sabe exatamente o que é uma visão, é como se fosse uma imaginação assim. E veio uma voz também na minha cabeça. A primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, né? Eu tinha visto assim um portão dourado, muito grande, e eu tava na frente desse portão, né? Era como se fosse o céu, né? E tinha um muro de nuvens, assim, não deixava a gente entrar, assim, era muito grande, não conseguia entrar para lá, para dentro, né? E daí veio uma voz, né, na minha cabeça e me perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim conhecer Jesus. Ele falou, então por que você não entra? Porque diz, né, na palavra diz, eis que estou à porta e bato. Mas eu estava do lado de fora. Era como se Jesus estivesse dentro, né? E foi quando eu bati na porta, né? Quando eu bati na porta, cara, tinha uma festa lá dentro, cara. Assim, tipo, na imaginação, obviamente. Tinha uma festa rolando lá dentro, assim, coisa extraordinária. E quando eu abri o olho, tinha uma festa dos meninos, assim, do encontro, fazendo também, tá ligado? Era como se todo mundo tivesse na mesma sintonia, na mesma vibe, sabe? E como se todo mundo tivesse a partir daquele momento no céu, tá ligado? Mano, foi uma experiência sobrenatural. Nenhuma droga me trouxe isso, cara. Foi uma experiência, assim, com o Espírito Santo muito top, né? E a partir daquele momento eu pude ter a certeza que eu fui ali para ser batizado, né? Aí à tarde teve o batismo, eu me batizei, né, nas águas. A história poderia acabar aqui, pessoal. Seria muito bonita, mas não acaba aqui. O que aconteceu? Fui pro bar, segunda-feira. Voltei do encontro no domingo, segunda-feira fui pro bar, cara. Vocês acreditam? Cara, sentei na mesa do bar, cara. E cada um que passava dos meus amigos, eu contava no encontro, mano. Tomando uma cerveja. Não, que esse Deus aqui que eu conheci esse final de semana, ele é muito gente boa. Eu com ele estamos fechados.
Você tem que ir pro encontro também, cara. Porque esse Deus que eu conheci deixa a gente tomar uma cervejinha. E de fato, deixa mesmo. Só que no meu caso, eu não tomava uma, né? Eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos na época. Então o que aconteceu? Cada um que chegava na mesa, eu tomava uma cerveja, né? Uma garrafa de cerveja. E falava no encontro pros outros. Falava, cara, aconteceu isso, isso foi sobrenatural. E esse Deus que eu conheci esse final de semana, deixa a gente tomar uma cerveja. Eu tava tentando convencer eles, entende? Tipo, ó, porque muitos falavam assim, não, eu não quero ir porque eu quero tomar minha cerveja, entende? Era como se uma coisa não conectasse com a outra. Ou tu bebe a cerveja ou tu não é de Deus, entende? Muitos pensavam isso. Eu falava, não, mas esse Deus aí deixa a gente tomar uma cervejinha. Tá tudo certo. E eu não me via não tomando cerveja. Só que, galera, como eu tinha muitos amigos, cada um que sentou foi uma e eu contando do encontro, cara. Convidando os caras pra ir pro encontro no bar. Só que, quando eu fui ver, algumas horas da noite, eu já tava no balcão do bar, sentado no balcão, falando de Jesus pro dono do bar, tomando uísque. Com um copo de uísque na mão. Não, você tem que ir lá, pô. Por enquanto, rapaz do céu, aconteceu tanta coisa bonita, cara. Você tem que ir lá, um brinde, um brinde. É fato. Eu preciso contar fatos aqui. Foi verdade. Você pode não concordar, você pode achar feio, mas foi o que aconteceu, né? E eu sei, eu era muito novo ainda, né? Na vida cristã, né? Aí o que aconteceu? Quando eu saí desse bar e fui para um outro bar, né? Foi quando eu já recaí nas drogas de volta, né? Fui lá, usei droga e falando de Jesus pros outros. Falando de Jesus, mesmo drogado falando de Jesus, né? E daí usei droga. Quando eu voltei para casa, na terça-feira, né, de manhã, voltei de manhã embora, né? Minha mãe me olhou na cara assim e falou, não, você não tem mais jeito. Foi daí que saiu o nome do livro, né? O cara que não tinha mais jeito está aqui. Vamos falar mais dele no final do nosso vídeo, beleza? Não percam. E daí foi quando ela falou, cara, você não tem mais jeito, já deu, chega, né? A gente desiste de você, pode fazer o que você quiser. E aquele dia, cara, algo mudou na minha vida porque eu não tava feliz, né? Eu entrei no meu quarto, eu chorei muito, porque eu tava com o Espírito Santo. Foi totalmente diferente essa recaída que eu tive. Que não chegou a nem ser uma recaída, foi uma coisa assim, infantil da minha parte, sabe? Depois desse dia, eu chorei demais, né? O Espírito Santo, assim, me perdoou, me lavou, né? Eu chorei muito, 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 refleti muito sobre a vida, né? E eu pude perceber que eu não iria mudar a vida dos meus amigos. Eles não queriam mudar, não queriam. Eu queria que eles mudassem. Eu queria que eles fossem comigo, encontrassem Jesus, que a gente tivesse uma outra vida. Mas a vida dos caras era bar. E eu respeito, eu gostava muito deles, entendeu? Só que eu precisava me afastar. E foi o que eu fiz. Eu falei, cara, eu não vivo mais com isso. Eu não quero mais usar droga, eu não quero mais beber, eu não quero mais... Pra mim, ninguém me entroxou na cabeça. Pra mim, eu não tava feliz, né? E toda vez que eu bebia, eu usava droga. Então, né, vinha aquela depressão muito grande. Então eu já não queria mais usar droga, né? Só que daí, galera, eu precisei me afastar da galera. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ou tu se afasta, ou você volta pro meio que você tava. Não tem meio termo. Foi isso que eu percebi, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu gostava muito da galera, mas eu falei, né? Falou, Deus abençoe, né? Foi bom até aqui. E tomei um novo rumo. Aí, pessoal, eu fiquei 2 anos limpo, assim, livre, leve e solto, né? Com liberdade. Foi o tempo, assim, que era do primeiro amor, que chamam, né? Que eu mais li a Bíblia, que eu tava mais apaixonado por Jesus, cara. Foi o tempo, assim, que eu mais me entreguei, que eu mais conheci a palavra, que eu mais conheci do amor dele. Eu lia muito a Bíblia, eu ouvia muita ministração, eu via muito louvor. Tudo foi mudando na minha vida, fui se transformando, eu tava feliz, eu tava próspero,
sabe? Meu trabalho tava uma bênção, né? Nessa época que eu saí dessa empresa, eu fiquei 1 ano desempregado por opção, sabe? Fiquei de boa. E bem nessa época, me chamaram para uma entrevista de emprego como coordenador de informática. Era um cargo que era mais acima do que eu estava trabalhando, né? Eu comecei como auxiliar, fui para analista, fui de assistente, fui para analista nessa empresa, e daí me chamaram como coordenador nessa. Daí eu falei, poxa, é um cargo mais top, né? Mais legal. E daí, bem nessa época, galera, eu me relacionei com uma menina, né, da igreja. E daí, nossa, pensa numa coisa bênção. Tava tudo progredindo para um casamento e tudo mais, né? E daí, cara, nessa época, assim, eu pude perceber que quando entrou essa menina na minha vida, eu comecei a me afastar de Deus. Eu comecei a dar mais valor para essa menina do que para Deus, entende? No começo era muito legal, a gente falava muito de Deus, falava muito das coisas do reino, sabe? Só que com o passar do tempo, eu fui tirando meus olhos de Deus. Aí que mora o perigo. Eu fui tirando meus olhos de Deus e fui focando muito nela. Vocês acreditam? Então eu comecei, porque assim, era a minha primeira namorada cristã. Então eu pensei assim, eu vou fazer as coisas que eu nunca fiz para uma outra menina no mundo. E o que aconteceu? Eu comecei a dar muito valor para ela. E eu comecei a deixar Deus de lado. Aí que mora o perigo, né? Amai primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fiz o inverso, eu comecei a adorar ela, né? Né? Enfim. Só que daí, quando isso acontece, quando você dá muito valor para uma pessoa, a pessoa fica aqui e você fica aqui. E eu comecei a dar muito valor, entendeu? E eu fiquei embaixo. Ela começou a se sentir muito superior. E daí, cara, não tem como, cara. Deus vai lá e corta, né? Por quê? Porque quando ele vê que o filho tá tomando um outro caminho que não é para ser, ele vai lá e corta, né? E, cara, como doeu, cara. Como doeu, mano do céu. Eu ia pro trabalho chorando, sabe? E eu ia pro trabalho chorando. Eu tava num cargo, né, com um salário muito bom, numa empresa muito boa, e eu ia pro trabalho chorando, cara, né? Porque a minha vida sentimental, minha vida de relacionamento não tava boa. Na época a gente não conseguia ver, né? Quando a gente tira o foco de Deus, cara, aí as coisas doem mesmo quando ele corta, né? E, cara, hoje eu posso ver o quanto ele foi amoroso com a gente. Porque eu e ela não tinha nada a ver, né? Hoje ela sempre foi uma bênção, né? Só que a gente tava muito cego na época, né? E daí, cara, Deus foi lá, cortou, e daí cada um seguiu sua vida, né? Mas eu lembro, cara, que muitas pessoas, assim, pelo que eu ouvia na igreja, até que vinham até ao meu ouvido, né? Vinha no meu ouvido assim, agora que esse menino vai cair, agora que esse menino vai largar a mão da igreja, né? Ele terminou o relacionamento dele lá, agora já volta pro mundo e tal, né? E daí eu ouvi isso, cara, eu fiquei mais 2 anos na igreja ainda, assim, de birra, né? Eu falei, não, agora eu vou ficar. E daí me apeguei bem com Deus, sabe? Me apeguei bem com Deus. Eu falei, não tô aqui por causa de mulher, não tô aqui por causa de pastor, eu tô aqui por causa de Deus. E Deus foi sarando isso no meu coração, sabe? E eu foquei também muito no trabalho, eu falei, não, vamos mudar o foco, né? Que eu tava muito focado nela. E daí eu mudei o foco das coisas, foquei no trabalho, foquei em Deus. Cara, e Deus foi tratando o coração, sabe? Foi até que sanou. Aí, o que aconteceu? Parece que o ciclo se repete, cara. O ciclo do trabalho se repetindo novamente. O que aconteceu? A empresa que eu trabalhava estava para ser vendida, como a anterior. Parece que o ciclo estava se repetindo. Galera, a pressão começou a voltar, sabe? Cara, só para quem sabe, a gente trabalhava numa empresa familiar. Olha, era a mesma coisa. Era uma empresa familiar, ia ser vendido por um grupo externo, né? Um grupo multinacional. Eu ia passar a ganhar mais, só que vinha mais responsabilidades. Só que, mano, o que aconteceu? Nessa fase de transição da empresa, a minha vida começou a se tornar só trabalho, cara. Só trabalho, vocês não têm noção. Então eu ia muito para São Paulo, cara, principalmente São Paulo. Nessa época, teve uma vez, cara, que a gente foi para São Paulo numa reunião,
Depois de um dia inteiro de reunião, trancado numa sala, sabe? Ouvindo o que eles iam fazer com a empresa, sabe? Sistema que eu tinha que migrar. Foi assim um treinamento barra reunião, assim, insuportável, mano. O dia inteiro, sabe? A gente já tava cansado da viagem, daí mais, cara, se você ficasse trancado numa sala com um monte de gente só falando coisa, cara, do que você tem que fazer, cara, horrível. Aí, chegou no final do dia, a gente foi pro hotel, né, e saímos a jantar à noite, né. Quando a gente chega no restaurante, o meu chefe, que era o dono da empresa, não é o presidente, né, era o dono da empresa familiar, né, ele chega no restaurante à frente, né, e a nossa equipe de TI atrás. Aí ele chega e fala assim, eu tava com mais 2 amigos da informática, então estávamos em 4, ele chega e fala assim, garçom, 4 chopinhos, por favor. Mas me atiçou as bichas, eu não tava bebendo. Não bebia mais, não usava droga nem nada. Só que daí veio uma voz, cara, uma outra voz. Lembra do desenho do Tom Jerry ou do Pica-Pau? Não sei se vocês lembram daqueles desenhos mais antigos que vinha a voz do Diabinho e a voz do Anjinho? Era mais ou menos isso, galera, era mais ou menos isso. Veio a voz do Espírito Santo e falou assim, não beba que vai dar BO. Simples assim, veio essa voz. Só que por outro lado veio uma vozinha e falou assim, putz, você passou o dia inteiro numa reunião, né? Tá cansado, não tá? Você merece. Falei, putz, eu mereço mesmo, né? Eu poderia muito bem falar, não, pra mim é um suco. Só que daí a vozinha falou assim, o que você vai falar? É pro teu chefe, que desfeita. Que desfeita você vai fazer pro chefe da empresa, pro dono da empresa. E o Espírito Santo, não beba que vai dar BO. Dito e feito, fui lá e bebi, cara. Bebi cara. Quando eu bebi o primeiro, assim, nossa. Bebi o primeiro, assim, desceu leve, solto. Poderia ter parado por aí, mas eu não conseguia, mano. Desceu o primeiro, já era. Já foi o segundo, terceiro, quarto. Quando eu fui ver, eu já tava meio ralando torto com o pessoal. Voltei pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, aí já pedi mais cerveja lá no frigobar. Aí já bebi um monte. No outro dia tava podre de ressaca. Mas passou. Quando a gente voltou pra cidade, eu pensei, nunca mais vou fazer isso. Game over. Chega. E passou uma semana. Até que eu tive uma discussão com um gerente da linha de produção, sabe? Eu tive uma discussão com ele e foi assim algo que eu acredito que foi até espiritual também, sabe? Porque a nossa discussão não tinha motivo para ser tão ríspida. Ele me chamou na sala, me fez algumas perguntas de computadores que estavam na linha de produção e eu sempre fui muito educado. Mas a partir do momento que você falta respeito comigo, eu viro a cara e vazo fora. Eu não, entende? E foi isso que aconteceu. Ele foi muito mal educado comigo. Ele gritou, ele xingou, sabe? Onde já se viu, não sei o quê. Não sei o quê. Eu levantei da mesa, me segurando para não voar nele. Me segurando para não voar na garganta dele. Respirei fundo e vazei fora. Virei as costas. Cara, se você quer deixar alguma pessoa braba de verdade, não adianta você voar nela. É só você não falar nada. Levantei, virei as costas e fui embora. Ele aos gritos lá, não sei o quê, volta aqui, não te liberei ainda. E foi muito feio pra ele, né? Porque ele falou no meio assim, não no meio da galera, que a sala dele era do lado. E eu lembro que eu fui lá, bati meu cartão, já era no final da tarde, fui lá, bati meu cartão e fui pro bar. Ali no bar, cara, foi um ataque muito espiritual isso aí, cara. Um ataque, assim, muito punk. Na parte espiritual, porque não tinha, a gente sempre se deu bem, sabe? Só que nesse dia ele faltou com respeito muito grande assim comigo, e nesse ataque eu não tinha discernimento. E como eu já tinha, né, já tava assim, num ambiente muito pesado, que tava me cobrando demais, eu tava triste naquele ambiente, né, porque a empresa ia ser vendida, era muita cobrança. Aí eu fui pro bar, daí no bar eu já fiz amizade com o pessoal lá, já encontrei alguém que vendia droga, e daí eu já tive uma recaída. Essa recaída aí
iria custar mais algum tempo da minha vida. E daí ali começou um deserto mesmo nas drogas, porque daí eu voltei, né? Como diz lá em Pedro, né? É como o cachorro que volta ao vômito, né? Então eu voltei ao vômito, mano. Eu voltei, assim, foi uma fase, foi o começo do meu deserto, tá? A gente nem tinha começado o deserto, a gente começou nesse tempo. E eu vou estar relatando para vocês tudo que a gente viveu nessas recaídas, né? Se você está tentando se libertar das drogas e teve recaídas, não desista, cara. Não desista. Eu tatuei aqui, ó, resiliência no meu braço, porque é a capacidade da gente voltar à forma original. Então, nunca desista. Nunca desista. Creia em Deus, que Ele vai fazer um milagre na tua vida. Tudo faz parte de um processo, tá? Então, eu quero deixar esse recado para vocês, né? No próximo vídeo, não percam. A gente vai estar falando sobre recaídas. Eu vou estar dando algumas dicas para vocês do que eu fiz para estar me libertando. Não perca o próximo vídeo. E, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta. Gostou do vídeo até aqui? Curta, então. Curta, deixa o seu like, porque assim você vai estar nos ajudando. E também coloca nos comentários aí o que vocês estão achando do nosso testemunho, tá? Todos os comentários são muito bem-vindos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando. O nosso testemunho, como eu já falei, é com o intuito de ajudar as pessoas com dependência química e também as famílias, beleza? E não se esqueçam, pessoal, de estar adquirindo o nosso e-book, tá? A princípio, pessoal, vai ser e-book, tá? O link tá aqui embaixo, tá? O cara que não tinha mais jeito é sobre o meu testemunho, tá? Com mais detalhes e com mais histórias, tá? E aqui também nós temos o Viciado na Graça. Esse também é um e-book, tá? Que conta o que a graça fez, né? Como que eu alcancei essa graça maravilhosa, e tem muitas dicas do que eu fiz para estar me libertando, para estar saindo do deserto das drogas, né? Dicas que vocês podem colocar na forma prática, tá? De forma prática, bem clara, métodos que eu utilizei, que eu criei para eu ter me libertado das drogas. Tem muita coisa legal nesse livro, não percam, é muito bom para as famílias, né? Eu falo sobre o valor do perdão, de você se perdoar, de você perdoar sua família, perdoar as outras pessoas. Eu falo sobre você se separar dos amigos, como eu fiz, né? Colocar um prazo de validade, falar, pô, até aqui foi legal, mas daqui para frente eu vou viver coisas novas. Tudo para você viver coisas novas, você precisa de amigos novos, você precisa de experiências novas, né? Senão você fica na mesma coisa. Então tem muitas dicas, pessoal, nesse livro. Vocês podem estar adquirindo eles separadamente por R$19,90, cada um por R$19,90, ou os dois, tem ali um link, tá? Na descrição, dos dois por R$29,90, que é a nossa promoção, tá, pessoal? Todo o dinheiro vai ser utilizado em nosso ministério. O nosso sonho é de transformar esses e-books em formas físicas, tá? Da gente mandar para uma gráfica e sim, depois a gente vender de forma física. Mas a gente precisa de recurso, né? Porque tem um custo muito elevado. Então você vai ser um patrocinador. Quando a gente conseguir imprimir na gráfica, né? Vocês vão poder estar comprando de forma física e dando para os seus amigos. Assim, vocês vão estar nos ajudando, né? E nos ajudando a ajudar várias pessoas, beleza? Todas as pessoas que precisam, né, serem alcançadas pela essa palavra e que se identifiquem com esse testemunho. Beleza, pessoal? Desde já eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando, todos vocês que estão ajudando a divulgar. Muito obrigado. Um beijão no coração de vocês. Amo vocês e falou. Valeu!